Opa, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o processo de produção da música Onde Foi Parar, da Ju Cardoso, que foi lançada há algumas semanas. Hoje eu queria falar especificamente sobre a gravação, o registro das vozes da Ju e mais especificamente ainda sobre o primeiro dia de gravação. E foi o dia em que a gente se encontrou pela primeira vez, que a gente se conheceu pessoalmente e foi uma ocasião muito bacana em que a gente começou um pouquinho gelado, vocês vão perceber isso, e depois a gente foi soltando. Felizmente eu tive a oportunidade de registrar em vídeo esse encontro e também os outros encontros que a gente teve posteriormente, mas o que vale a pena para a gente aqui comentar é esse primeiro dia, que foi um dia muito especial em que a gente se descobriu como produtor e como cantora, como artista. A gente, né, desenvolveu aquela alquimia e foi muito bacana o registro todo que a gente fez. E eu posso dizer para vocês que a maior parte do material que a gente aproveitou no final para fazer a música foi registrado nesse dia. Então foi um dia muito especial para a gente. Vamos lá? Bom, a gente vai trabalhar meio aqui numa versão meio react aqui, beleza? Oh, desculpa. É porque é tão repetido que a gente fica esperando o tempo certo. É como se nada tivesse acontecido. É como se agora eu fosse o inimigo. É como se nada tivesse acontecido. Agora eu sou seu pior inimigo. Ontem você disse que me amava. Hoje você mal olha pra mim. Ontem você não interessava. Hoje você é tudo pra mim. Aqui eu já vou mostrar que eu fiz um comentário porque eu tinha sentido que estava indo muito bem a música, mas me deu a impressão que a gente poderia melhorar um pouquinho. Tinha algumas coisas aí de dinâmica e de expressão da Ju que a gente poderia ir melhorando ao longo do tempo. E aí eu começo a fazer os meus comentários e inicialmente eu falo algo nesse sentido aqui. Que dá para você soltar, abrir mais a sua voz, mas eu não sei te explicar como. Hoje você é tudo pra mim. Tá vendo? Ó, que ficou até mais alto algumas partes aqui. E aí a gente teve um momento, uma oportunidade de, vamos dizer assim, fazer uma segunda calibragem, né? Eu acho que a gente começou então a trabalhar melhor as coisas e tivemos a oportunidade. A gente fez uma pausa, a gente gravou, tentou gravar várias vezes e não estava saindo muito bem. A gente deu uma pausa, paramos, sentamos ali na cozinha para a gente conversar um pouquinho, calibramos um pouquinho e aí a gente voltou para tentar ver se a gente conseguia registrar alguma coisa bacana. Vamos ver como é que ficou? Ontem você não interessava, hoje você é tudo para mim. Tipo, e ao mesmo tempo você tá reclamando que hoje a relação, né, tal, já não é a mesma. Quer dizer, é um negócio meio bipolar, saca? É uma coisa que vai. O jogo vai virando. O jogo virou. Então, cada coisa que você fala. De um jeito. Você quer te dar uns goró, tem goró aí. Pois é, a gente se conversou muito, né, durante esse intervalo que a gente fez, e eu acho que a gente teve a oportunidade de começar a entender, porque a gente veio preparado, a gente fez uma certa pré-produção, né? Eu mandei alguns materiais para a Ju para ela poder treinar em casa a voz, né? Eu dei umas ideias de linhas vocais que ela poderia fazer nessa música, mas a gente vai ver aqui, eu não queria dar muito spoiler, que a gente vai descobrindo coisas e vai pensando em coisas ao longo desse processo de gravação. O processo de gravação, ele não foi um processo mecânico, ele foi um processo de criação, a gente deixou as coisas rolarem. Eu acho que foi muito bacana, depois da conversa, do intervalo que a gente fez inicial, eu acho que a gente começou a se soltar, a Ju se sentiu bastante à vontade para começar a fazer as coisas e a gente foi evoluindo. Vamos ver só? Tivesse acontecido. É como se agora eu fosse o inimigo. É como se nada tivesse acontecido. Agora eu sou seu pior inimigo. Ontem você disse que me amava. Hoje você mal olha pra mim. Ontem você não interessava. Hoje você
você é tudo pra mim. Acho que esse take aí ficou bem legal. Eu gravei? Gravei. Tem isso, né? Nossa, ficou ótimo. Será que eu gravei? Bateu um nervosismo por um segundo ali que eu achei que eu não tivesse apertado o REC aqui, mas eu fui conferir, felizmente tinha validado o take ali, tinha sido gravado e era isso. E aí as ideias começaram a surgir. Acho que depois dessas gravações, essa espontaneidade que a gente deixou rolar nas gravações a partir daquele momento, a gente começou a ter ideias. E aí começaram a aparecer um monte de coisas muito loucas. Sabe quando a gente fica brincando com uma música assim? É como se tivesse acontecido. Tipo um rap. Tipo, tenta fazer um negócio assim, de zoeira. É como se nada tivesse acontecido. É como se agora eu fosse o inimigo. É como se nada tivesse acontecido. Agora eu sou seu pior inimigo. Tipo, nada disso estava planejado e a gente começou a viajar nas coisas e começamos a registrar. Claro que tem vários desses elementos que a gente foi criando que no final das contas a gente não utilizou na mix, mas esse registro valeu demais porque foi parte de um processo criativo magnífico, muito rico e que resultou na música que a gente acabou finalizando e lançando aí no mercado. Ontem você disse que me amava. Hoje você mal olha pra mim. Ontem você não interessava. Hoje você é tudo pra mim. Do nada. E a gente também teve coisas que foram preservadas. A partir de agora eu vou mostrar umas coisas interessantes. E é interessante como até a gente acertar às vezes, né? Até a Ju acertar o ponto em que ela tem que fazer de a entrada de uma música e uma coisa que a gente acabou de inventar. Ou às vezes tem coisas que a gente preparou, ela se preparou em casa, mas chega aqui, dá uma travada, porque às vezes tem trava-línguas, né? Na música, assim, às vezes alguns versos são meio difíceis de articular, e aqui tem uma parte muito engraçada, muito interessante. Demorou pra gente engatar ali na gravação, mas no final rolou. Deixa eu só lembrar a letra que eu já esqueci. Peraí, que essa parte é difícil, peraí. Desculpa. O trem passou e ela foi embora. Segue a vida, segue o fluxo, espera. Segue a vida, segue o mundo, peraí. Segue a vida, segue o rumo, segue. Será que é segue o rumo primeiro? Ah, tanto faz, né? Tanto faz, é bom. Segue o fluxo, segue o texto, segue o mundo, segue o rio, segue o mar. A vida sempre tem que continuar, independente do que você vai achar. Ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a ficar. Ninguém é obrigado a aturar o que não vai durar. Muito bom isso. É interessante que essa parte a gente aproveitou uma parte dela, a gente não aproveitou tudo, mas na música tem ali bem baixinho ali, dobrando com a voz principal, essa parte arrepiada aí. Segue a vida, segue o rumo, segue o fluxo, segue o texto, segue o mundo, segue o rio, segue o mar. Essa ideia inicial aqui de segue, foi uma coisa que apareceu também ali no meio do processo, não estava programado para a gente fazer isso. E claro, né, tudo que a gente foi gravando, como por exemplo esse segue, como eram vozes auxiliares, a gente foi gravando dobras, né, a gente foi gravando 2, 3 vezes para poder colocar nas duas, né, nos dois lados, né, no lado esquerdo e no lado direito, para dar um efeito estéreo
e de amplitude mais bacana, né? Quem é obrigado a ficar? Você pode fazer tipo um delay, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar. Obrigado a ficar. É outra ideia também que não estava ali prevista, né? E a gente começou a viajar, vai vendo. Ficar. Faz um ficar, uma coisa, sei lá. Ou ficar, ninguém é obrigado a ficar. Obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a ficar. Ninguém é obrigado. Essa foi uma ideia da Ju que ficou muito legal. Quando ela acertou isso aí, a gente pegou, fez a dobra e foi o que valeu, ficou como definitivo para a versão que vocês podem ouvir no streaming, né? E aí eu acho que assim, essa música, quando eu tava pensando no arranjo para ela, eu tava tentando, eu vi, pelo menos eu enxerguei isso, né, que poderia ficar legal para Ju fazer pelo estilo de voz dela, que essa música tivesse um quê de, vocês dizer se é uma música meio um estilo assim meio de cabaré, sabe, que tem um certo, ela é vulgar, mas tem charme e é inteligente, tem uma ironia, tem alguma coisa ali. E eu acho que a gente precisava buscar uma certa expressão em certos versos da música que pareciam para mim fazer sentido. Então eu fiquei insistindo com a Ju para a gente fazer algumas coisinhas, alguns detalhes específicos na música, né? E isso foi muito bacana. E ela topou, ela embarcou. Esse dia foi espetacular, porque, como eu falei, todas essas vozes auxiliares elas foram extraídas desse dia, porque esse dia foi muito criativo para nós dois. Foi muito bacana mesmo. Onde foi parar aquela doçura? Pensa na doçura, tá? Tá. E loucura. Loucura, eu fiz uma loucura. Isso. Tá. Tá vendo? Ela embarcou. Onde foi parar aquela doçura? Onde foi parar aquela loucura? Onde foi parar? É muito interessante porque assim, a Ju embarcou tanto nesse processo assim que você começa a ver assim, ela dançando no microfone, né, ao microfone, ela faz movimentos, ela começa a fazer caretas, isso foi muito legal. Eu acho que fazer música é isso. Música tem um lado de inspiração, tem um dia às vezes, se você se prepara, claro, para que esse dia aconteça, ele vai acontecer de uma forma mais fácil, ele vai, você não precisa ficar esperando um eclipse acontecer, né? Você cria as condições para que isso aconteça com mais frequência, que a inspiração venha mais e mais, né? Mas a Ju foi muito legal nesse processo ali. Aquele dia, acho que nós dois estávamos muito bem, de humor, nós dois. Eu acho que a gente conseguiu achar um ponto em que essas coisas florescessem de uma maneira muito espontânea e que favoreceu demais o resultado final. Grava o parar para mim aqui, só o parar. Onde foi parar? É isso, tá vendo? A gente foi descobrindo formas de enriquecer essa música e a música estava pedindo isso. Ela precisava ter um certo dinamismo porque ao mesmo tempo que o nosso conceito inicial de uma certa monotonia, de uma coisa assim, de um relacionamento que chegou num ponto que não avança e que fica ali sempre naquela mesmice, isso está naquela melodia, no pananana, pananana, pan, né? Então a gente precisava, claro, dar algum dinamismo, cativar o ouvinte, né? Assim, fazendo ganchos, fazendo coisas que talvez o ouvinte não estivesse esperando,
já que a música tem um certo tom melancólico ali, né? Inicialmente era esse conceito e a gente foi seguindo com ele. Então é isso. Eu acho que o processo de produção e de gravação principalmente, ele trouxe elementos de arranjo, trouxe né, aspectos, momentos, né, que a gente deixa para o momento da pré-produção, quando a gente está trabalhando arranjo, quando a gente está trabalhando, está pré-produzindo os vocais, está pensando nas ideias. Então, tudo foi muito espontâneo. A gente chegou com uma coisa, com uma ideia, e acabou desembarcando em outro lugar. E essa experiência foi riquíssima, riquíssima, riquíssima. Então é isso, gente. Obrigado por terem ficado até aqui. Queria pedir para vocês deixar o like, apertar o subscribe, deixar comentários e é isso. Até a próxima. Ok? Valeu!